Quinta-feira é dia de costura e a gente está aqui mais uma vez no Bazar Horizonte junto com os tecidinhos da Círculo para fazer uma peça bem legal. Olha só o que a gente vai fazer hoje. Vou até segurar um pouquinho aqui, ó, para ver se ele escolhe uma foto bonita. É isso aí, a gente vai fazer um avental. Olha que bacana. Esse tecidinho aqui, ele está pronto. Você encontra esse tecido, essa parte já cortada, não cortada aqui. Você encontra ele com o desenho numa faixa de tecido. Ou seja, você já compra o avental, duas luvas térmicas, duas decorações de coraçãozinho e também uma faixinha. Com a faixinha, nós fizemos um pano de copa, que foi numa aula anterior. Também fizemos uma luva. E agora nós vamos fazer o quê? Um avental. Olha que bacana. É um avental bastante simples, mas vai ficar muito charmoso. E desse avental aqui, você também pode tirar modelo para outros aventais. Mas o que a gente vai fazer? Nós vamos aproveitar esse material e fazer um avental dupla face. Tá? Então a gente vai conseguir usar ele dos dois lados com um tecidinho também da Círculo que faz uma composição com essas cores. Eu tô segurando um pouquinho longe aqui para ele escolher uma foto bonita da gente, não é? Então sejam todas bem-vindas, vai chegando, vai sentando, pega sua garrafinha de água, porque a gente vai ter uma aulinha bem gostosa aqui. E hoje eu tenho presença ilustre! Como todo mundo gosta, ela está aqui comigo essa semana. Peraí que deixa eu dar uma destravadinha aqui. Peraí. Ui. Ah, acabei com a surpresa. Olha lá, ó. Hello! Tudo bom? Dá um beijo, manda um beijo aí, um abraço, um coração pra todo mundo aí. Oi! Oi! Todos vocês adoram quando ela está aqui comigo. E ela está aqui comigo essa semana. Eu roubei ela. Na verdade, eu não roubei, não. A minha irmã foi viajar, minha irmã mora com ela por um período de tempo. E aí eu fui lá e falei, vamos lá pra minha casa que eu tô precisando mesmo de um trabalhinho seu. E aí ela veio pra cá e ela tá ali, ó, produzindo um pedacinho desse tecido aqui que eu vou contar pra vocês. Mas enquanto isso, nós vamos deixar essa parte de lado e vamos fazer uma alça. Sim, uma alça, porque todas as vezes que a gente vem, as nossas alças estão praticamente prontas. E aí vocês nunca têm esse detalhe tão próximo, sabe? Aquele detalhe da alça, que é fazer a alça efetivamente do começo, do zero. E vocês acabam não tendo essa informação. Para quem já sabe fazer, delícia, maravilha. E para quem não sabe fazer, tá aí. Vamos fazer essa alça juntinhas, não é mesmo? Me empolguei aqui, errei um negócio. E aí vamos fazer essa alça juntas. Eu vou terminar esse pedacinho aqui. Enquanto eu termino esse pedacinho, vocês vão chegando, vão me contando de que cidade vocês estão falando, de onde vocês estão vendo. Se é a primeira vez aqui comigo, se vocês já são figurinhas carimbadas, eu tenho uma turminha aqui que eu tô esperando minhas alunas chegarem aí. Cadê minhas aluninhas de todas as quintas-feiras, né? A Elaine, a Cida Ramada, faz tempo que não aparece, hein, Cida? A Elaine tá sempre aí. E tem muitas outras de vocês que estão sempre aqui comigo. E toda vez nós temos aluninhas novas, que é muito legal também. Adoro alunas novas. Oi, Márcia, tudo bom? Amo suas aulas, então significa que você já me viu por aqui? Bom dia, Marilene de Guarujá, olha só. A Marilene é o mesmo nome da minha mãe. Oi, Francelina, nunca vi você por aqui. Você já tá vendo outras vezes? A Márcia eu já vi também. Meu nome é Selma, eu sou de Teresópolis. Olha que legal, do Rio de Janeiro. Tá calor aí pra caramba, né? Então, bora lá, gente. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Obrigado por compartilhar esse conteúdo. E, detalhe, é muito importante vocês compartilharem porque fica na sua timeline. O que é timeline? É na sua linha do tempo. Então, no seu Facebook, ela vai aparecer como você tenha tido compartilhado. Então, quando você quiser rever essa aula, vai ficar mais fácil de você
buscar essa aula novamente, sabe? Ah, eu quero rever aquela aula da Giovana. É só você ir na sua própria linha do tempo, que vai ficar muito mais fácil do que você ficar procurando. É claro que aqui no Base Horizonte todas as aulas ficam salvas e gravadas em tempo indeterminado, mas todo dia tem muita aula aqui, então às vezes fica difícil de você achar aquela aula que você mais gostou. E aí você pode compartilhar essa aula, que ela ficando na sua linha do tempo, você consegue depois buscar. Oi, Fátima! Buscar essa informação aqui. Ah lá, mamãe chegou, tá online. Terminou aí? Então senta aqui comigo, senta aqui do meu ladinho. E aí a gente vai fazer. Bom, vamos colocar os nossos olhinhos aqui pra baixo pra fazer essa alça junto com vocês. Ótimo. Deixa ela aqui, ó, que aí a gente já vai fazer isso juntas. Então vamos olhar os nossos olhinhos. Ah, primeira coisa, essa alça eu resolvi fazer ela com 5 centímetros, ou seja, ela vai ficar com mais ou menos 1,2 centímetro de largura. Uma alça bem fininha, que é o que eu de fato queria, tá? Aqui a cadeira tá aqui, ó, eu já pus aqui pra você. Ela vai ficar com 1 centímetro. Então assim, eu já falei isso muitas vezes e vou repetir pra vocês de novo. Sempre que eu vou fazer uma alça estilo viés, ela é dividido por 4 quando eu já tenho a medida. Ou multiplicado por 4, aulinha de matemática, sim, meu bem. Eu multiplico por 4, eu divido por 4. O que que é? Eu quero saber, por exemplo, eu tenho uma ferragem de 2 centímetros. Qual é o tamanho de alça que eu preciso para passar ali naquele vão de 2 centímetros? Eu multiplico por 4. Então, 2 vezes 4, 8, né, minha filha? 8, tá boadinha do 2. Aí eu tenho 2 vezes 4, 8. Então eu corto um tecidinho de 8 centímetros, dobrei de novo, vou dobrar, fazer 4 dobras, vou dobrar, vou ficar com um final 2. Se eu quero, aí, por exemplo, aqui eu tenho uma largura de 5. Eu vou dividir por 4 para saber qual é o tamanho que vai ficar. Mas aqui não faz muita diferença porque o tamanho que ficar tá bom. Então, se eu quero uma alcinha de 1 centímetro, corto com 4. Se eu quero com 1,5, corto com 6. E sempre assim. Bora lá, então? Cortei uma tirinha. O tecido da Círculo são de 1,5 m de comprimento, de largura. Tá? O comprimento é o quanto você quiser, né? Na verdade. Então, a largura é de orelha a orelha, que são aquelas franjinhas que ficam na lateral, onde tem os nomes do produto. Ela assim, então de orelha a orelha ela tem 1,5 m. Então eu cortei uma faixinha de 1,5 m, dividi ao meio, tenho 75 de cada lado. Pra minha alça. Por que eu cortei com 75? Eu cortei com 75 porque a pessoa aqui é até meio rolicinha, né? Então, pra abraçar a pessoa aqui e dar um lacinho. Claro que essa alça aqui, por exemplo, uma pessoa magrinha, minha irmã, minha cunhada, são magras, elas vão poder dar a volta atrás e fazer ainda um nozinho na frente, né? Vai sobrar esse espacinho aí. Pra mim não dá. Mas você pode cortar e a economia assim, faz comprida, sabe? Porque aí você atende todos os públicos, sabe? Tanto os gordinhos quanto os magrinhos. Vai atender todas as necessidades. Então bora lá olhar nossos olhinhos aqui pra baixo. Se vocês tiverem alguma perguntinha, fiquem à vontade, perguntem. Deixa o seu comentário aqui que a minha mãe ajuda, dando uma lidinha quando ela tá aqui comigo. E também eu dou uma lidinha depois nos comentários. Ok, vamos lá. Cortei 5 centímetros de largura por 2,75. Vou dobrar ao meio e vou fazer um vinco. Esse tecido aqui, ele tem uma certa goma, vamos chamar assim, ou a tinta de tingimento, né? Ele já faz com que o vinco seja feito. Você pode fazer na unha, você pode levar para o ferro para passar, essa aqui, ou usar algumas ferramentas. Existe uma ferramenta chamada vincador. O vincador é exatamente para fazer isso aqui, ó, para fazer esse papel da unha, né? Para vincar. Se você tiver muita coisa para fazer, ele também te dá... você acaba detonando a mão, né? Uma coisa que não é relevante à aula, mas eu vou falar, a gente que trabalha com tecido, a gente acaba ficando... O pano, ele tira a umidade do lugar, né? Ele seca. Então, a gente que trabalha com tecido, a gente acaba ficando com a mão bastante ressecada, sabe? Então, sempre use um hidratante nas mãos, sabe? A gente fica com as pontinhas todas ressecadas, porque a gente tá sempre em contato aqui, ó. É como se ele tivesse o tempo inteiro secando a sua mão, né? Não tem a ver com a costura, mas tem a ver com a sua qualidade de mãozinha, tá? Ó, vamos lá.
Dobrei ao meio, fiz a primeira dobra, agora eu vou encostar essa parte aqui no meio e essa aqui. Gente, isso aqui é o básico do básico. Tá? E por isso que a gente vem com essa parte toda pronta quando a gente vem pra aula, porque ela demora pra ser feita. Mas pode ser que você que tá aí pela primeira vez, nunca viu, porque eu tenho umas alunas que às vezes escrevem pra mim falando: eu tenho vontade de comprar uma máquina, quando eu vejo você costurar eu fico com uma vontade de costurar, eu não sei costurar. E é isso, gente, isso aqui faz parte também do básico, assim, da introdução da costura, de você aprender a fazer bem o início. E não é tão mais fácil não, sabe? Pra fazer uma costura, alinhar isso aqui tudo, fazer uma costurinha reta, a gente não pode menosprezar esse trabalho não, tá? E principalmente porque é um trabalho que ele fica visível, tá? Às vezes a Celina, ela quer saber que tecido que é. Isso aqui é um tecido tricoline, tricoline sempre é algodão, tá? Existe alguns, esse aqui é 100% algodão, tá bom? Existem alguns tecidos que são sublimados, então os tecidos sublimados, que são os tecidos, os chamados digitais, eles não são 100% algodão, porque eles precisam ter poliéster na composição para poder sublimar, ou seja, para transferir o desenho do papel lá para o tecido em si. Agora, esses aqui da Círculo são tecidos 100% algodão, tá bom? É tinta com tinta aqui. Então tem o tecido, o fio aqui já é na cor, né? Por exemplo, esse tecido rosa já é na cor rosa e o coelhinho é uma pintura, né? Mas não é sublimação, tá? Tem todos os nomes técnicos, assim, né? Tecido rotativo, tecido... enfim. Bom, dobrei aqui, tá? Fiz... Isso aqui é o princípio do viés. Então, quando a gente fala alça, estilo, viés, é isso aqui. Fiz isso, agora eu vou encontrar uma parte na outra. Pra quem não tem tanta experiência, pode alfinetar isso aqui tudo, né? Pode vir fazer, alfinetar tudo isso. E a gente não vai alfinetar não, a gente vai pra máquina, tá? Vou colocar aqui na máquina, bem rente, a costura que eu quero. Vou ajustar aqui. Vou pra frente e volto com um pequeno retrocesso. O que é o retrocesso? É só o fato de eu prender a linha, dar um nozinho na linha lá. Vou encaixando todo mundo. Eu gosto muito dele já nessa composição aqui, sabe? De deixar aqui, como ele tem uma certa gominha, o tecido já fica assentado. Mas tem tecido que não vai te dar essa condição de costura e tem tecido que te dá. Então, sente lá se você... O algodão é bom por isso, você dobra e ele obedece. vinca, isso. O tecido, o poliéster não obedece tão bem quanto a tricoline. Então, o algodão, ele é um tecido... Não sei se vocês ouviram, mas como eu não vou saber se vocês ouviram ou não, eu vou repetir. Você repetir. Ele é um tecido que ele obedece o comando, vamos chamar assim, sabe? Ele tem uma certa memória, então... por isso que a gente tem que passar roupa, sabe aquela roupa de algodão? A gente tem que passar, porque ele vinca. Então, se a gente coloca ele aqui, ele vai ficar vincado. Então, até aqui na máquina eu consigo ver as dobras e os vincos que eu fiz com a ferramenta ou com a unha, tá bom? Já outros tecidos, por exemplo, uma viscose, um tecido de poliéster, assim, às vezes ele não obedece a esse vinco. Aí você tem que colocar um clips, um alfinete, né? Pra fazer essa costura. Você pode usar esse mesmo princípio aqui para fazer uma alça. Lembrando, né, naquela primeira parte da aula, que é dobrar ele tantas vezes e blá, blá, blá. Quando você vai fazer essa dobra da sua peça, você pode... Peraí, só um minutinho. Aqui, ó, eu vou fazer um acabamento, tá? Então, eu vou dobrar aqui e dobrar novamente.
Só pra fazer uma pontinha. E é só de um dos lados, tá? Que eu vou fazer essa... escapolinha. Que eu vou fazer essa dobra porque o outro vai ficar dentro da peça. Enquanto eu vou fazendo aqui, porque agora é uma coisa repetitiva, né? É só fazer todo o processo. Você vai repetir esse processo em 3 vezes. Uma alça de cada lado e uma de pescoço. Essa alça de pescoço, ela pode variar em torno de 50 centímetros, mais ou menos, sabe? Uns 60, mas você mede lá na hora que vai dar certo. Eu te falo aqui na hora como é que vai fazer. E agora, ó, só descer o pescoço. Você pode usar esse mesmo princípio para fazer uma alça. Lembrando só essa continha aí que você vai ter que fazer, que é sempre vezes 4 do espaço ou da onde você vai colocar a sua alça, ok? Feito isso aqui, então eu tenho as minhas alças prontas. A alça de pescoço e a alça de... Aqui, ó. Então, eu já tenho as 2 alças de comprimento aqui, que é as 2 alças que eu vou usar na cintura. De amarrar, questão de comprimento é de amarrar. Então, as 2 alças de amarrar, como a gente faz na mão, às vezes tem uma diferença. Então, eu vou só igualar as 2. Pronto, ó. Eu tô com as 2 certinhas aqui. Quantos centímetros eu tenho aqui? Deu quase 1 metro cada um. 97 centímetros. Porque eu tô aproveitando um outro material. E também a alça de pescoço. Esse tanto aqui tá bom, que é 60 centímetros, queridas. 60 centímetros é suficiente para fazer essa alça de pescoço, tá? Então vamos lá que eu vou cortar com 60 centímetros. Você pode deixar ela maior, se você quiser. Você pode vir com ela e fazer uma amarração. Existe alça que você faz ela prendendo uma dentro da outra, sabe? Fazendo uma argolinha aqui, prendendo ela pra amarrar. Poderia ter feito isso agora. Você pode fazer isso desse jeito. Mas essa aqui eu vou deixar ela fixada lá mesmo. Agora vamos à nossa peça em si. O que a gente vai precisar agora? A gente vai usar o nosso desenho, tá? E se você quiser fazer esse desenho sozinho aí na sua casa, você pode? Claro que pode. O que você vai precisar? Ó, de 80 centímetros de comprimento, 80 centímetros de comprimento, e vai de largura aqui, ó. Esse tecido está com 29, então em torno de 30 centímetros aqui. 30 centímetros dobrados ao meio, né? Então, nós temos 60, tá? Então, 80 de altura, 80 por 60. Dobra teu tecido ao meio. Dobra seu tecido ao meio. E aí, no topo do seu tecido aqui, ó, você vai marcar 14 centímetros. Da dobra pra cá, 14 centímetros. E aqui pra baixo, você vai marcar uma quantidade de 30 centímetros. Então, você vai fazer aqui, ó, daqui pra cá 14 e daqui pra aqui 30. Aí você vai ter esse ponto e esse. Você vai unir esses 2 pontos, usando uma curva francesa, usando um círculo, fazendo a mão livre. O que é curva francesa? É uma régua especial para fazer cava, tá? Muito simples, muito tranquilo. Se vocês quiserem conhecer, vocês falem pra mim. Cadê minha máquina velhinha? O que a Angela tá falando? Não sei. Deve ser aquela mesmo. Uma velhinha aqui. Não sei. Ok? Então vamos lá. Eu vou colocar um bordadinho em inglês nessa peça. Pra deixar bonitinha. Bonitinha. E eu vou fazer colocar esse bordado em inglês antes de usar. Ele vai ficar todo cheio de frufru, né, minha filha? Todo cheio de 9 horas. Vou colocar com esse bordadinho em inglês, ó. Vou dobrar ele aqui. Fazer um acabamento nessa lateralzinha. E vai ser com tecidinho, vai ser com rosinha mesmo, filha.
o certo seria, o bom seria se eu usasse uma linha branca aqui, né? Ela disse que a máquina antiga na estante, acho que ela não tá vendo a máquina. Essa aqui, ó. É uma Vigorelli. Ó, vou colocar então ela um pouquinho para baixo aqui, porque aqui eu vou colocar alça. Então eu vou colocar no começo do desenho. O bordado inglês, ele tem esse recorte aqui, ó. Tanto que ele ajuda a não desfiar, tá? Eu deixo todo esse desenho pra fora e não corto ele. Vou encostar o meu pezinho de máquina aqui e vou fazer uma costura em toda a minha volta. Ele só é uma peça grande para costurar, mas ele não dá trabalho de costurar. Nossa, rompeu a linha. Ou acabou a de baixo, né? Precisamos saber o que aconteceu. A Cida disse que ela gostaria, assim, de É a Cida ramada? Cida Omena. Você sabe o que é curva francesa, né, mãe? Pega lá pra mim. Vai mostrando pra mim aquela de curva. Tem várias ali, tem várias. Não tem uma só, não. Tem o grande, tem o pequena. Tá tudo aí. Tá tudo aí, é. Vai levantando, aí você vai ter uma que é do Senai, que é grandona. Isso, essa é uma. Mas pode trazer essa aqui que já é suficiente. Não, menor. Tem pequenininha, mas aqui a pequenininha não serve pra fazer cava, né? Eu já mostro. Deixa eu ir terminando aqui que eu já mostro. Na verdade eu peguei a mesma. Peguei duas, mas era a mesma. Ah, sim, duas iguais, não. Aqui, a outra que eu tenho, ela é avulsa, é só a curva em si. Que também é usado pra Isso, cava e quadril, exatamente. Cos, né? E tem uma que é toda cheia de curva, né? Aquela que você conta pra desenho. Ela tá aí também. Eu tenho uma pequena e uma grandona. E aí, na tua cidade tá calor, meninas? Aqui tá um calor. Bom, vocês não escutaram o que ela tá falando, é que ela fica conversando comigo aqui durante, né? Ela falou que quando a minha mãe aprendeu a costurar, com 11 anos, ela foi aprender a fazer corte e costura. Ela era a filha mais velha da família e foi aprender a fazer o corte e costura pra reformar a roupa de todo mundo, que antigamente a gente não tinha essa baciada de braz não, minha filha, né? Tinha que aprender a costurar mesmo, né? E aí, ela falou que essa curva francesa era feita no papelão. Então, a professora de corte e costura tinha um molde, fazia esse molde, vendia esse molde em papelão, e depois aí você tinha que tomar muito cuidado pra durar muito tempo, porque era caro e a gente não podia ficar. Porque você vendia o molde pra você comprar, ter no papelão ainda, gente, né? Vamos combinar, né? A dureza. Depois teve em Duratex, tinha aquela madeirinha também. O negócio foi ficando mais sofisticado agora. É acrílico, né? Chique. Ah, não consegui ter não, mas essa aqui já tá. Bom, cheguei no final, tá? Já tenho aqui. Bora lá ver a curva francesa, então. Isso aqui é uma curva francesa, ó. Ah, também vai ficar difícil, né? Tudo transparente aqui, ó. A curva francesa é essa... Ah, aqui tá bom. Peraí, que eu acho. A curva francesa é isso aqui, ó. Então, o que a gente faz? Por exemplo, lembra que eu falei pra vocês, né? Que você vai encontrar... você vai encontrar aqui, ó. Então, você vai ter esse ponto. Você vai ter esse ponto e esse ponto. Aí, você vai encaixar a curva aqui, ó. Você vai colocando ela aqui, ó.
até que ela faz o encaixe que você quer dessa peça. Então você vai colocando ela aqui. Quando ela encaixar, você vai encontrar, eu quero encontrar esse com esse aqui, ó. Aí você encontra esse ponto e traça. E a curva você vai movimentando ela aqui, ó. A gente vai movimentando até que essa curva fique perfeita do jeito que você quer. E você pode fazer pontos de tensão, por exemplo, pontos de parada. Então assim, aqui eu tenho 30, aqui eu tenho 20, aqui eu tenho um X e Y. Aí eu vou encontrando esse nesse, até chegar aqui. Isso é uma curva para fazer a cava. O decote de camisa, né? Cava de calça, tá? É isso aqui. Então você usa tanto essa ponta quanto essa ponta e essa ponta. Existe réguas que você compra aqui, ó. Existe régua que é só essa parte. Existe régua que é só essa parte aqui, ó. Isso aqui, que é usado também para fazer costa. Então tem isso, tem tudo. E tem uma outra que é cheia de ranhuras. Espera aí que eu vou pegar ali pra vocês que eu sei onde tá. O Saci também passa por aqui. Essa daí do Senac, eles ensinam você a fazer tudo, até os ganchos. O gancho das calças, tudo é só com essa daí, não precisa de muitas outras, mas... Nem é que o Saci passou por aqui? Pois é, eu não consegui ver, não. O Saci passou por aqui. Eu tava com um saquinho azul. Aqui lá. O Saci deu um rolê ali. O Saci deu um rolê ali nas minhas coisas e minha régua sumiu. Cara, vocês vão ver, eu vou acabar a live, a hora que eu olhar pro lado aqui, ela vai estar ali, ó. Porque é sempre assim que acontece, né? Bora lá então, ó. Fiz aqui, ó. Fiz o barradinho. Que bonitinho que ele ficou, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma parte um pouco mais complicada. A gente vai... É complicado, mas não é... Só que é bom fazer na mesa, tá? A gente vai encontrar essa parte aqui. E o que a Mama Brusqueta tava fazendo ali pra mim, ó? A Mama tava fazendo. Eu tava com um pedaço de pano que dava 70 centímetros. Eu precisava de 80, né, minha filha? E eu precisava aumentar, então, esse trequinho aqui, ó. Esse tantinho de nada aqui, ó. Sua amiga disse E aí, que pra... mesa de passar roupa. Minha mesinha de passar roupa. A Márcia, ela fez isso também. É o pedaço do armário que eu tive que reformar lá. Então é um pedaço do armário, um pé. De máquina antiga. Né? E, Aí a minha mãe ficava fazendo isso aqui, ó, na verdade, olha só o que é, ó. Eu peguei um outro tecido aqui e fiz a emenda, porque o tecido que eu tinha era de 70 centímetros. E eu não queria cortar ele no comprimento para ficar envesado. Então eu cortei ele na altura, e na altura era 70 centímetros, sem contar que eu aproveitava mais o tecido, né? Então a gente faz economia, né? Nossa, é dessas. Opa, vamos pôr as alças tudo antes de fazer esse troço aqui? Então vamos lá. A gente vai pegar a nossa alça e ver as alças que estão vazadinhas aqui, ó. Vou encostar rente com a minha... Já vou aproveitar aqui, ó. Já vou encostar rente aqui. E vou colocar essa alça. Vou pegar minha outra alça. E vou encostar ela aqui também. Não tá dando certo. Fazer na mão contrária, o cérebro nem permite, né, minha filha?
Sabe o que eu tô falando? A gente precisa botar na posição certa aqui. Feito aqui. Então, vamos lá. Ó, eu vou desmanchar um tequinho aqui, porque ficou de um jeito que eu não gostei. Poderia continuar? Poderia, mas depois a peça não fica tão bonitinha, ela vai ficar desproporcional. Então, eu vou desmanchar. E aqui também. Esse barulho dá um cri, 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 né? No cérebro da gente. Não fica esse silêncio. Gostoso. Essa ausência de conversa quando a gente tá na live. Dá um negócio assim, pô, tem alguém ali? É ruim, né? Fica um cri, cri, cri. Ó, eu vou diminuir um pouquinho. Vou medir aqui, ó. E vou ver que ela tá parando. Meio centímetro pra baixo, minha filha. Meio centímetro. Aí, vou fazer a dobrinha aqui. A dobrinha aqui. Agora vai dar certo. Venho pra cá, finalizo aqui na dobrinha. Alça. Pronto. Vou aproveitar e colocar uma etiquetinha também, né? Eu sou filha de Deus. Vou aproveitar aqui, ó. Acho que eu vou pôr a etiquetinha desse. Peraí. Esse aqui, a etiqueta ficaria aqui, ó. Ela ficar aqui, ó, teria que vir aqui. Sempre é legal uma etiquetinha, porque assim, mesmo que você não faça profissionalmente, fazer uma etiquetinha de cetim é uma das etiquetas mais baratas de ser feitas. E ela identifica. Então, assim, coloca só seu nome, seu telefone, sabe? E aí você tem, sem contar que ela fica uma peça que parece uma peça profissional, sabe? Parece um negócio mais elaboradinho, mesmo que é muito legal. Pra presentear. Isso, mesmo que seja, é isso que eu ia falar. De quem você recebeu o presente, né? Então, mesmo que seja só para presentear, porque nessa de só presentear, você identifica você mesmo que fez a peça e a pessoa que recebe, que às vezes nem sempre... Cadê a outra? A pessoa que recebe nem sempre vai ter coragem de chegar lá e falar: oh, de quem que você comprou isso aqui? Achei tão legal, eu também queria. E aí você consegue identificar o seu trabalho e alguém te chamar. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Minha irmã, ela encomendou, né? Ela fez de mim, ela pediu pra mim... Ah, peraí, deixa eu fazer uma pausa aqui, super importante. Ó, quando você for colocar essa peça aqui, ó, eu coloquei ela aqui. Quando a gente vai colocar o outro lado, é assim, ó. Eles olham pra si, então o mesmo lado olha pra si. Então, por exemplo, eu coloquei a alça aqui, esse lado, quando eu vou tateando, ele volta olhando pra cá. Então, os dois lados olham assim. Outra forma de conferir é, quando eu faço isso aqui, ó, eu faço isso aqui, a minha peça tem que fazer um U. Ó. Se eu fizer isso aqui, ela tem que fazer um U. Se ela fizer um U certinho, ó, a mesma borda olhando pra ela, ela tá posicionada certo. Se não fizer U, é porque você coxou. Então, essa parte aqui tá virada pra fora do outro lado. Então, tem que reposicionar e arrumar, tá? Aí, o que eu vou fazer agora? Vou pegar a minha peça inteira e colocar aqui.
Agora nós vamos lá pra mesa, gente. Mãe, levanta aí. Porque não tem como eu explicar pra vocês olhando assim, vai ficar muito mais difícil. Então vem com a mamãe aqui. Vamos lá pra mesa, né? Aí vocês vão olhar a bagunça, que vocês gostam de ver a bagunça, né? Eu acho que vocês gostam de ver a minha bagunça. Aí eu vou colocar vocês certinho aqui, ó. Aí, assim, ó. Aí fica bem legal pra vocês entenderem. Eu acho que vai ficar bem bacana. Venham pra mesa, porque agora aqui nada sai do lugar. Já ensinei vocês em outras aulas também que existem alguns pezinhos, sabe? Que a gente pode colocar aqui. Então, essa alça, ó, não preciso dela. Esse aqui. Esse aqui. Então, deixa o tecido todo alinhadinho aqui em cima da bancada, certo? Beleza? Vou vir com a outra peça minha, que não precisa ser cortada, você não precisa cortar ela, como diz, no molde, senão vai dar muito trabalho, você não precisa cortar ela no molde. Você corta só a primeira no molde, a segunda vai ficar muito mais fácil se você não cortar ela no molde. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o alfinetinho aqui, ó. Agora eu vou virar aqui de novo, ó. Vai sair tudo no lugar, mas isso faz parte. Essa parte bem, a linha aí. Isso. Agora eu posso ver todo mundo, ó. Tô vendo todo mundo onde todo mundo tá. Se vocês estão entendendo, tá tudo claro aí, manda um joinha pra eu pelo menos saber que tá dando pra entender. Manda um coração, um joia, se tá tudo certo, tô conseguindo enxergar direitinho, tô entendendo o que eu tô explicando, sim. Manda um joia, um coração, ou tá claro, tô entendendo. E aí dá tempo ainda de eu repetir a instrução, se for o caso. Então... tá. Estou entendendo. Aqui, ó, vou fazer aqui vai ficar uma curvinha. Esse barradinho não tá em viés, né? Então, ele vai fazer um franzidinho aqui. Normal, fazer esse franzidinho, que não tá em viés. Outra dica é alfinete pra fora. Por que que o alfinetinho, a cabecinha do alfinete tá pra fora? Não é por causa de entrar na máquina, não. É porque na hora que você estiver na máquina, tirar ele, se for o caso, vai ficar muito mais fácil. E outra coisa, pra você que é iniciante, que está aqui comigo, fica comigo até o final, porque a gente vai pra máquina com os alfinetes lá. E vocês têm muitas dúvidas, sempre tem muitas perguntas sobre costurar com alfinete, deixar o alfinete ou não. Então, lá na máquina... Às vezes, intuitivamente, eu vou tirando. Mas se você precisar deixar, tem um jeito de deixar e não estraga a sua máquina, não, tá? É um jeitinho de passar. Esse jeitinho é quando a gente vai costurar, a gente vai mais devagar na hora que a gente vai passar pelo alfinete. E aí ele diz automaticamente a agulha da base, da agulha da máquina, ela desvia do alfinete. Mesmo que o alfinete seja grosso, tá? Desvia do alfinete. Quando você tá numa velocidade muito alta, aí ele não desvia, ele vai dar no meio e vai quebrar. E quebrando, ele acaba danificando sua máquina também, sabe? Se você tem uma doméstica que é... A industrial vai arrebentar tudo, às vezes ela até rompe o alfinete no meio. Mas na doméstica corre-se o risco de estragar até a máquina. Mas você não precisa ficar com medo. Se você fizer... Ui! Se você criar o hábito... Dou sangue pelo serviço. É isso, meu filho. Que dramática. Que dramática. Estou dando sangue pelo serviço. Me furei. Ó, vamos lá. Tudo bem? Até aí?
tudo claro? Então nós vamos pra máquina. Agora é tomar cuidado com isso aqui, sabe? Pra gente ir lá na máquina e conseguir fazer isso com uma facilidade maior. Então bora lá. Eu vou levar isso aqui lá. E vou colocar vocês aqui. Vem. Vamos lá com a mamãe, vem. Vem cá. Vem. Isso. Vou deixar vocês, como a minha mãe tá, ela tá monitorando vocês aí hoje. Eu não preciso ler os comentários. Eu acho que desse jeito aí vai ficar bem bonzão pra vocês verem, né? Olha lá, ó. Coloquei ela aqui e vou começar a costurar. A gente pode fazer essa costura meio a meio. Em vez de eu fazer tudo e chegar lá e acontecer o risco de eu criar uma prega aqui, ó, a gente pode fazer em etapas. Então, por exemplo, ó, eu vou fazer essa parte reta aqui, tá? Ó, vou começar aqui quando eu falo, vou passar pelo alfinete, tá? Então, ó, diminua a velocidade, ele pula o alfinete, gente. Ele pula. Mesmo que ele bata, ele desvia, porque a velocidade é baixa. E depois eu venho tirando os alfinetes. Eu esqueci o alfineteiro lá. Eu ia trazer, mas depois eu Esqueci, porque ela cai aqui dentro do motor. Se eu for tirando tudo, ela cai aqui dentro. Ó, fiz essa parte, certo? O grande segredo tá aqui, ó, em você indo devagarinho. Você indo devagarinho, se você vê que vai bater em cima, você tira, Isso, né? Quando você tá devagarinho, você vê que vai dar no meio, você tira o alfinete. Outro segredo vai arrumando o tecido, não queira fazer toda a costura inteira de uma vez, sabe? Arruma, acerta, alinha tudo aqui, ó. Gente, essa aula aqui é pra quem nunca costurou, né? Fala aí pra mim. Gostam desse formato? Tá tudo bem aí? Tô chovendo no molhado, como diz, né? Às vezes é um pouco intuitivo essa coisa da gente arrancar o alfinete. E tudo bem também, não tem problema. O que eu tô querendo falar pra vocês é que se você criar o hábito de, na hora que estiver chegando no alfinete, você ir um pouquinho mais devagar, você não corre o risco de... Indo devagar, a gente vai percebendo se vai formando prego, dá uma puxadinha em cima, uma puxadinha embaixo e já vai ajeitando. Entendi essa coisa. Por exemplo, quando a gente vai mais devagar, a gente vai vendo se vai formar aqui, ó. E assim, o fato de eu colocar o alfinete nessa posição, ele trava esse pedaço. Então, ali na mesa, eu gosto quando eu falo, vocês podem falar olhando pra vocês. Eu sei que eu não tô olhando, mas faz de conta, né? Quando a gente trava uma porção, a gente vai vendo se vai fazendo prega. Se vai fazendo prega, você vai já acertando a prega ali. Não deixa pra arrancar tudo e colocar a prega lá no final, porque... Pensa você, matemática de novo, 1 milímetro em cada espaço, 1 milímetro, 1 milímetro. Se você tiver 10 espaços, 1 milímetro, de 1 em 1, deu 10. 10 milímetros deu 1 centímetro, vai virar aquela prega enorme, tá? Então, se você arrumar 1 milímetro, dá uma puxadinha no de cima, uma esticadinha no de baixo e tal, se aquele 1 milímetro, ele desaparece. Agora, se você deixar por final, gente, e aí, quanto maior o tamanho... o espaço é pior. Eu já vou dar um pequeno spoiler para vocês aqui de umas aulas futuras que vamos fazer. Uma delas vai ser um jogo americano, né? A gente vai fazer um lugarzinho americano. Esse lugarzinho americano, a gente vai falar exatamente sobre isso. Sobre fazer essa curva, essa costura de maneira que não apareça. Né? Não é que não apareça, se ela aparecer, você já fazer pequenos ajustes, né? E o alfinete, ele tem que estar sempre sendo colocado nessa posição aqui que eu coloquei, travando o espaço. E se você não travar o espaço,
ele vai fazer prega de qualquer jeito, né? Eita, eu comecei a fazer, esqueci de fazer uma coisa super importante que eu tava pensando. Chegar lá, eu tenho que fazer tal coisa, esqueci. Peraí. Que é, onde nós desvira esse negócio, Giovana? Né? A verdade é essa, né? Eu vou cortar aqui, ó, mas eu vou aproveitar e já vou abrir o fundo. Então, vamos lá, ó. Fiz toda a volta. Agora eu venho na mão mesmo. Como é um tecido, gente, não preciso fazer picote. Não precisa. Mas se você quiser fazer nessa cava aqui picotes, você pode, tá? Não tem necessidade, não. Porque é uma curva bem aberta, né? Isso, é uma curva muito intensa, muito grande, né? Um tecido muito firme aí. É uma curva ampla, né? Agora, se é uma curva, se é bem fechadinha, aí precisa fazer pico, senão o tecido não dá maleabilidade ali. E aí, estão gostando da aula? Que tipo de conteúdo querem ver aqui? Que tipo de peça querem ver? Tem alguma coisa especial? Quero aprender isso. Podem deixar sugestões que a gente sempre procura fazer. Às vezes, de uma aula, vem a dica, a ideia, o pedido de uma aluna, e aí acabo tendo realmente o prazer de ensinar uma coisa especial que vocês tanto querem. Que é muito legal, né? Se eu tô aqui para ensinar o conteúdo, aquilo que eu sei, adoro transferir esse conhecimento junto com vocês aqui. E também aprendo junto. Muito bem. Ó, agora a gente precisa, na verdade, de uma abertura, né? Pessoas. Então eu vou vir aqui, ó, fazer um pequeno retrocesso aqui. Um pequeno retrocesso aqui. E vou abrir. A Elaine Feto diz que ela adora peças de cozinha. Ei, Elaine, que legal. Já tá marcado pra eu voltar lá pra Lili, Elaine. Logo, logo eu volto lá. A gente vai fazer uma peça bem legal também. Ela disse que quer aprender um porta-travessa. Jura? Nossa, já ensinei aqui. E saber de qualquer tamanho. Vamos lá, eu tenho um porta-travessa muito, muito legal. Já ensinei aqui a fazer, mas já faz mais de um ano que eu ensinei. E podemos fazer, olha só que legal, né? Ela disse que quer que você ensine explicando bem os detalhes. Nossa, vamos fazer. Eu fiz 2 tipos de porta-travessa. Eu posso fazer um porta-travessa térmico, que é legal, porque o térmico é o fato da gente poder... Ó, vamos lá, primeira coisa. Eu vou cortar os cantinhos aqui, ó, pra facilitar a vida da pessoa. Aqui, pra desvirar. Beleza. Aí vem, ó, com a abertura que eu fiz aqui. Já tem uma abertura grande. Vou pegar a parte mais do fundo de todas e desvirar. Peraí que agora eu vou ficar de pé aqui e vou fazer um negócio. Ai, gente, ficou um aventalzinho da vovó. Tão Dizer que bonitinho. bonitinho, né? Ficou. Esse tecido de baixo que dá pra fazer uns porta-travessa bonitos. Bonito, né? Almoçar na casa da avó, da mãe, da sogra, do irmão. Agora aqui, qual que é o segredo, gente? O segredinho aqui, ó, tá em abrir essa costura, aí vai no ferro, sabe? Abrir bem ela aqui pra você pespontar, ficar bem bonitinho. Aqui, usa esse aqui, ó,
Aí fica Pra fácil. abrir. Isso. Pra abrir aqui bem. Olha, a minha sugestão é esse aqui, ó. Tá vendo que ele ficou assim? Eu acho que a gente precisaria ter feito uma prega aqui, tá? A gente precisava ter feito uma prega, eu não fiz, tá bom? Então fica a dica aí pra vocês, quando forem fazer a sua peça, fazer uma prega nele, nesse lugar aí. Eu vou abrir aqui, ó. Aí aqui o legal seria pespontar, tá vendo? Ó, com 50 centímetros aqui, ó, fica bem legal. E essa altura aqui depende muito do tamanho da pessoa, né? Eu acho que fica confortável. Ficou uma alça bem comprida, no meu caso não dá pra vir até aqui, né? Mas também fiquei com uma alça de quase 1 metro cada um. Amarrei aqui, ó. Ó, ficou bem charmosinho, bonitinho. Ficou lindo. Né? E ficou dupla face, porque você também pode usar ele do outro lado. Aí a minha dica é, de repente você pode fazer sei lá, um floral de um lado e um Páscoa e um lado que não seja Páscoa, que aí você pode usar mais vezes o ano todo. Se você quiser colocar um bolso, você pode colocar um bolso. Aqui também fica bonito. Eu preferi não colocar, acho que era mais legal liso. A minha outra dica pra você é, quando você passar, tá vendo que ele tem você vai fazer um pesponta aqui, e aí nessa linha aqui, você vire contornar toda essa linha aqui, ó, prendendo esse tecido com 1 centímetro e pouco, com 1 centímetro e pouco não, com 2 e, deixa eu ver, quase 3 pra dentro, 1, 2, 3 centímetros pra dentro, tá vendo, ó? Você pode vir com uma outra costura aqui, ó, bem rente, amarelinha aqui, ó, fazendo uma segunda borda aqui em toda a volta, vai fazer com que esse tecido prenda. Ó, é isso, gente. Aqui eu acho que cabe uma prega, tá? Se você fizer uma prega, quando você vai colocar o bordado, você preguear o bordado, aqui nesse ponto máximo, se eu tivesse colocado uma prega aqui, ó, ele teria ficado assim, tá? Eu teria que ter feito isso aqui. Aí ele ia ficar aberto certinho. Falha minha aqui, né? Mas já foi. Fica pra próxima. Deixa pra ela desmanchar tudo, porque toda vez que dá um negócio aqui, eu mando ela desmanchar pra mim. E aí ela desmancha. Mãe, vem cá. Vamos mandar um beijo pra turma. Olha o tamanho da pessoa. É baixinha, né? Isso que o Benjamin falou. É baixinha aqui só. Olha só. Olha o tamanhico dela. Eu vou contar um negócio pra vocês. Outro dia eu fui no médico, o médico mediu ela 1,43 m. Eu falei, mentira! Tá errado sua balança. Fui pra casa, medi, tinha 1,43 m. Então tá bom. Um beijo pra vocês, um beijo pra você, um beijo pra você. Obrigada por estar aqui comigo. E obrigada pra você por estar aqui comigo também. Um beijo grande no coração e até semana que vem, se Deus quiser. E Ele há de querer. Tchau. Fui!